Mas vamos seguir mais uma vez, começando aqui falando do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Hoje, além das tentativas de negociação e de conversas continuarem, hoje nós tivemos manifestações do presidente Lula sobre esse assunto. Não só aqui no Brasil, ele participa de um evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Goiânia, mas também o presidente Lula deu uma entrevista à CNN Internacional, à jornalista Cristiane Amanpour, que antecipou um trechinho dessa entrevista pelas redes sociais. A gente já vai trazer daqui a pouquinho. E nos dois momentos, nas duas oportunidades, então, de se manifestar, o presidente Lula fez duras críticas, mais uma vez, ao tarifaço, a Donald Trump. Vamos começar ouvindo o que ele disse no Congresso da UNE. O presidente Lula disse que está aberto a negociações, mas que ele só tem que obedecer ordens do povo brasileiro e que o presidente americano não dará ordens aqui no Brasil. E aí, num determinado momento dessa fala de Lula para os estudantes, ele disse que vai taxar Big Techs. Vamos acompanhar. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. Aqui a gente não vai permitir, porque o dono do Brasil é o povo brasileiro e nós não vamos permitir que as nossas crianças sejam vítimas de coisas que não estão sob o nosso controle. Bom, pegando aqui mais um trecho do que o presidente Lula falou nesse encontro dos estudantes, ele disse, aspas do presidente Lula, não é um gringo que vai dar ordem a este presidente. Portanto, nas manifestações aqui em público no Brasil, o presidente Lula sobe o tom das críticas aí em direção ao presidente americano Donald Trump. E ele se manifestou também, como eu disse, né, Renan, numa entrevista a Cristiane Amanpour. A CNN Internacional disse que Donald Trump foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não para ser o imperador do mundo. Vamos acompanhar. Não podemos deixar o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Ele não foi eleito para ser o imperador do mundo. Seria muito melhor estabelecer uma negociação primeiro e depois chegar a um acordo, porque somos dois países que temos relações muito boas, relações há 200 anos. Então ele está rompendo com qualquer protocolo, qualquer liturgia que deve existir nas relações entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável. Você ouviu aí a tradução da tradução, porque o material divulgado pela CNN Internacional tinha já essa tradução do português para o inglês, por isso nós traduzimos de novo para o português. E a Casa Branca respondeu essa declaração do presidente brasileiro. A Casa Branca, por meio da porta-voz, informou que o presidente Trump certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Aspas aqui, ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente, informou a porta-voz. O presidente Lula, quando a gente pega só esse trechinho da fala que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo, dá um tom muito duro aí da fala do presidente Lula e foi o trecho que mais repercutiu. Mas, ao longo da entrevista, a jornalista da CNN Internacional, Cristiane Amanpour, o presidente fala que está aberto às negociações, que se o governo americano quiser abrir e retomar negociações, levando em conta, assim, o rito que normalmente é feito em negociações diplomáticas, em negociações comerciais, que o Brasil está aberto. O presidente Lula também disse que, nessa mesma entrevista, que o BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora já vários outros países, disse que o BRICS não foi criado para enfrentar, para afrontar os Estados Unidos. Então, o presidente Lula deu manifestações ao longo dessa entrevista defendendo a negociação, defendendo que os canais de conversa e de negociação comerciais sejam abertos. Mas a frase que mais repercutiu foi justamente essa, em que ele adotou um tom mais duro, dizendo que Donald Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. E a porta-voz do governo americano, que o Renan acaba de estar aqui e respondeu, nessa resposta voltou a citar que os Estados Unidos têm preocupação com patentes, com desmatamento, com outros setores, com big techs, com outros setores da economia,
que Donald Trump estaria agindo apenas em defesa dos interesses americanos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, acionar nossa reportagem em Brasília para trazer mais detalhes do rumo diplomático, das tentativas de retomar o canal diplomático, e também teremos uma entrevista hoje para discutir como abordar esse tema e como seguir adiante, já que o relógio está correndo. 1º de agosto é a data colocada por Donald Trump para que esse tarifaço de 50% comece a valer. Não sabemos se ele vai, na reta final, como fez em várias outras ocasiões, voltar atrás, mas o calendário está correndo. Hoje, 17 de agosto, a gente tem mais alguns... 17 de julho, a gente tem mais alguns dias, se de fato a data que ele diz que vai cumprir for cumprida.